Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e estou aqui desenvolvendo esse trabalho, como tantas vezes eu digo, né? Pulsando vida ou buscando pulsar vida, né? Em mim e em todas as pessoas. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito bacana que eu estou conhecendo aqui no Farol Literário, em Torres, no Rio Grande do Sul, que é o João Coni, que vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória literária, vai falar um pouquinho também da Babilônia de Algodão, que é o seu novo livro, né? E um livro assim muito bacana que eu já andei olhando aqui, já comecei a ver quais as poesias que eu vou estar compartilhando com vocês e que eu vou estar colocando também aqui na descrição do canal. Mas antes, convido vocês a se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, a curtirem, compartilharem e ativarem as notificações. Então, João, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E para mim é um prazer imenso, né? O João também é livreiro, trouxe uma diversidade de livros aqui, né? E eu fui folheando o livro do João e fiquei encantada com as tuas poesias. Então, conta pra gente assim um pouquinho da tua inspiração, do teu processo, né? Tudo o que tu achares necessário para que as pessoas possam te conhecer através do canal. Obrigado, Patrícia, pelo convite, pela oportunidade. Bueno, eu sou João Coni, sou músico, compositor, escritor e livreiro, poeta, e comecei a escrever com 15 anos, no mesmo período que o meu pai me chamou para trabalhar na livraria, no mesmo ano. Veio tudo muito junto. No mesmo ano comecei a estudar violão, e um ano depois já estava compondo, e a necessidade de escrever... Veio a necessidade, mas um pouco antes foi uma coisa meio forçada pela questão do colégio. Forçada, mas que surgiu espontaneamente a primeira poesia, aos 14 anos. E foi um barato, porque a professora deu um retorno uma semana depois, e o pessoal, imagina, 14 anos, os guris pegaram no pé, dizendo que quem tinha escrito aquela poesia tinha sido minha mãe, que eu não poderia ter feito algo daquela natureza. E as gurias querendo copiar, natural, né? Tudo próprio dos hormônios, né? Da adolescência. E eu percebi que aquele retorno, de tanto de uns quanto de outros, eu vi que tinha algo ali que eu poderia explorar. No outro ano, comecei a trabalhar com meu pai e já tinha tido, a partir de então, uma maior necessidade de expressão, né? Fui escrevendo, pensando que eu poderia falar um pouco sobre os meus dias, ou seja, fazendo um certo diário e tal. E eu lembro de ter visto um primo meu, que depois veio ser meu parceiro musical, o Clauber Scholles. Ele tinha... Eu vi que ele estava fazendo um diário, eu olhei, ele ficou meio envergonhado, né? E eu, não, cara, isso é legal, eu estou pensando em fazer isso e tal. Por fim, a coisa foi tomando uma forma poética, né? Não era só uma narrativa diária. Apesar de eu fazer, por vezes, em alguns períodos diários. No começo da pandemia eu comecei a fazer e tal. Recomecei. E a escrita começou assim, tendo a oportunidade de ler bastante na livraria, né, aprender bastante com os livros, com o cotidiano da venda, né, essa coisa do trabalho, né, compreender um pouco melhor como é que era o mundo que começava a se apresentar, a se ampliar para mim, né, a partir do trabalho, e sendo nesse trabalho que me assessorava para essa percepção que eu vinha tendo de que era algo que eu não ia mais poder abrir mão, que era a poesia. Eu tenho contos também, mas eu tenho trilhado mais o caminho da poesia dentro da escrita. Que bacana, né?
A adolescência, ela tem uma riqueza, assim, né? Que a gente produz poesia até como uma forma mesmo, né? De colocar os nossos bichos para fora, né? Eu também fazia os diários, escrevia, assim. Aliás, tenho até hoje, né? Esses tempos eu andei mexendo nos armários e me deparei com alguns escritos, assim, carregados, assim, né? E que é uma forma mesmo da gente poder estar lidando com isso, e disso muitas vezes se faz um percurso de fato literário, né? E talvez a questão também de estar dentro, né, de uma livraria te coloca uma possibilidade infinita, né? Exatamente. Eu não tinha muito o hábito de ler. E chegando até a livraria, o meu pai me vendo muitas vezes, eu prestando atenção no voo da mosca, né? E dizia: João, olha só, tem um mundo gigante aqui, por que no lugar de quando não tem cliente, eu não estou aqui, tu não tem serviço, tu não fazer nada, tu lê, né? Então eu logo li Mempo Giardinelli, um livro fantástico, Luna Caliente, o Robinson Crusoe, enfim, vários outros livros. Eu lembro de alguns livros bem pesados, assim, da adolescência, bem pesados. Em Carne Viva, que tratava da história de adolescentes começando a se drogar com cocaína, coisa e tal. Um outro muito, da mesma coleção era o Na Boleia do Caminhão, que contava a história do guri indo viajar e tal. Então todo esse processo de estar nesse meio me oportunizou, inclusive de graça, né, já que filho de livreiro e lidando com esse meio, conhecer muita gente bacana que me trazia, sempre, se não fosse meu pai, algum cliente, me trazendo alguma ideia do que seria bom eu ler ou não, né? No meio intelectual muito politizado, também nós vendíamos na Câmara Municipal de Porto Alegre, sou porto-alegrense, né? Na Câmara Municipal, na Prefeitura, Assembleia Legislativa, e em Casa de Cultura Mário Quintana, em vários locais fazendo feiras também. Então, foi bem por aí. Bacana, que bacana. Acho que sim, acho que é o caminho que a gente vai construindo e vai fazendo, porque realmente, né, a oportunidade está dentro de uma livraria, né, ali à disposição, o mundo, né, é encantador. E na livraria do pai, era a livraria Bolívaros, o meu pai juntou um nome, Bolívar, com atividade. Foi a primeira livraria de Porto Alegre, começou a fazer o que hoje as grandes livrarias fazem, shoppings e tal, que é um momento de trazer alguém com música, poesia, outras atividades e debater política, filosofia, história, etc. Toda semana tinha alguém lá. Conheci pessoas maravilhosas, como, por exemplo, o grande poeta Oliveira Silveira, que era um poeta preto, que escreveu sobre Palmares e tem uma obra vastíssima. E eu coincidentemente, estou falando sobre Oliveira agora, eu só consegui chegar no livro dele, Palmares, esse ano. Foi um dos livros que eu li, é um dos livros importantes até para o processo que eu estou fazendo agora do meu novo livro, que tem muito a ver com toda essa abrangência cultural que é castigada hoje em dia no Brasil, infelizmente, por todo esse processo retrógrado e estúpido que a gente vem vivendo politicamente, socialmente, culturalmente, e que, como artista, foi impossível ficar calado, né? Não que eu fale muito, mas como escritor, né? A questão calado no sentido de não produzir algo que esteja historicamente vinculado a esse período tão terrível da nossa história, seria impossível para mim, como um brasileiro, como um ser humano que está atento àquilo que está acontecendo e que está sofrendo na carne todas as consequências de um governo despótico, dá para se dizer, e que não dá oportunidade para a grande maioria de simplesmente ser o que é, viver com a sua plenitude, né? Simplesmente por uma
pela cor da pele, enfim, todas as dificuldades que a gente tem vivido aí por pensar como pensa, ou se expressar com a sua natureza, né? Então esse livro do Oliveira Silveira veio muito a somar e aquela história, a gente percebe que às vezes vai deixando de fazer coisas, mas, por exemplo, uma leitura importante como Palmares, um poema sobre Palmares, do Oliveira Silveira, mas ele estava ali comigo, na hora que eu precisei, exatamente por esse momento, trazer para a minha necessidade de ter esse conhecimento para me desenvolver como ser humano, né? E também para a minha escrita, né? E na verdade a questão das leituras que a gente faz também tem a ver muito mesmo com o momento que a gente está vivendo, né? Aquilo que a gente vai buscando, né? E aquilo que vai dando sentido, na verdade, para a gente, aquilo que nos convoca, né? E que nos ajuda muitas vezes a expandir mesmo, né? O nosso pensamento, as nossas sensações, enfim. João, nos conta um pouquinho sobre a Babilônia de Algodão. Babilônia de Algodão é um livro que eu tive... eu já tinha outros 3 livros, né? E eu percebi que eu precisava estudar um pouco mais, né, da literatura, ler os grandes clássicos. Então eu sem pressa alguma, né, de concluir esse livro que levou mais de 5 anos para estar pronto, eu fui lendo alguns dos grandes clássicos, né, Homero, Drummond, e tudo aquilo que eu tinha, Whitman, Henri David Thoreau também. Então, alguns dos autores importantes que eu tinha deixado de ler nesse período todo da livraria, mesmo estando na livraria onde eu descobri Bukowski, que, por sinal, tem uma passagem dele, falando em diário, eu me lembrei, e agora lembrei de novo, o diário dele, do livro... O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio, que eu acho um título fantástico. Traz um trecho que eu fiz questão de colocar na abertura do livro e que, de certa forma, explica por que o Babilônia de Algodão no título. O Babilônia vinha sendo um título que estava, uma palavra que estava na minha cabeça há algum tempo, até porque a musa do livro, a minha esposa, é muito ligada ao reggae, coisa e tal, e tem todo um palavreado que traz muito em várias músicas e no cotidiano a questão da Babilônia, como a questão da opressão, né, que eu falei um pouco já. E essa palavra estava soando bem para tudo aquilo que eu já estava escrevendo, mas faltava alguma coisa. E um dia eu percebi, um trecho do Bukowski, e coloquei como epígrafe, né, esse trecho, porque ele fala que as pessoas estão com a mente cheias de algodão, coloque para tocar, mais ou menos isso, coloque para tocar a maior sinfonia de todos os tempos, elas não vão entender. E a gente está vivendo tempos assim, em que a gente não consegue conversar com as pessoas porque elas não estão abertas a conversar, porque estão cheias de certezas. E quanto mais uma pessoa está cheia de certeza, menos ela tem a possibilidade de abrir a mente, entender a si mesmo, ao próprio mundo, ao próximo. E isso gera muita confusão, é o caos que a gente está vivendo. Babilônia, dos sinônimos de Babilônia é esse hoje em dia, né? O caos. A gente tem vivido um caos social, né, político, econômico, que é a Babilônia de Algodão. Esse livro aí, eu consegui perceber através dessas leituras. Né? Também o fato de eu ter ido trabalhar não só como aquele que é o filho do dono da livraria, né, e ver a vida um pouco mais clara pela minha situação, por ser sim um proletário, né, um proletário como artista inclusive, e ter ido trabalhar como proletário numa editora, uma editora renomada, inclusive, de Porto Alegre, editora Libretos, e ter tido essa experiência como um trabalhador assalariado, que
se não fizer o seu trabalho, como tem que ser feito, daquele jeito, muitas vezes sendo colocado nessa caixa, né? Ou tu age assim, ou tu age assado, e dependendo disso, vai ter uma visão, tanto do cliente como do patrão, e um resultado positivo ou negativo, e até a questão de dinheiro e as próprias relações do trabalho começaram a ficar mais claras para mim de em que mundo eu realmente estava inserido. Apesar de toda ouvir o mundo através do olhar de quem me criou, os meus pais, a minha avó, né? Eu venho de uma família de comunistas, de pessoas que tratam o mundo de uma maneira a querer transformá-lo pela desigualdade, por essas desigualdades que a gente está vivendo agora de forma tão cruel, mas também não tinha tido a oportunidade de ir à luta, aquilo que eles me falaram a vida inteira, né? Até pelo comodismo de ter uma livraria e estar ali como alguém que recebeu, né, mas não construiu algo a partir de si, do nada. E o Babilônia de Algodão é a primeira oportunidade que eu tive na vida de construir algo a partir do nada, que é botar a cara para o mundo e começar a descobrir que, como disse o Drummond, né, mundo, vasto mundo, né, crescer, né, foi uma oportunidade de crescer, conhecer o mundo, e foi importante para mim 2 leituras, né? Foi o Admirável Mundo Novo do Huxley e o 1984. Aliás, tem uma passagem muito interessante, há pouco eu tinha pensado nisso. Eu estava lendo o 1984 e eu tive que... E eu estava lendo, coisa e tal, e eu anoto nos livros até. E eu emprestei para pessoas, né, de quem eu dependia, né, no trabalho e tal. E me dei conta que algumas coisas que eu tinha notado ali, se aquelas pessoas lessem, eu ia ter problema. E eu risquei tudo, sim, mas a pessoa quis ler e tal, porque eu não parava de falar naquilo, e vendo toda essa... havendo essas dificuldades do mundo do trabalho, né, entre o trabalhador e o patrão, eu fui obrigado a arriscar para não vir a ter problema, né? Porque iam ver ali por que eu estava agindo agora de determinada maneira que um mês, um ano antes eu não estava agindo. Então, o que eu digo com isso é que sem a leitura ninguém avança nesse mundo. Está nos livros a nossa possibilidade, seja a área que a gente venha a ter o nosso ganha-pão. A leitura é essencial. É essencial para entender o mundo, entender a si mesmo e não se deixar levar por discursos despóticos, né? E discursos que são apenas uma repetição de uma história que sabemos falida. Mas como é que eles conseguem fazer com que algumas pessoas ainda acreditem e não se lembrem da história? A propaganda é constante, né? O Hitler falou sobre isso, né? Fale inúmeras vezes uma mentira que ela se torna uma verdade. E é basicamente isso que nós estamos vivendo. Eu tenho a esperança agora de, no ano que vem, se tudo der certo, o Lula realmente vai estar, né, chegando no primeiro do ano, onde a grande maioria o colocou lá, por insatisfação, porém, a reconstrução do país vai ter que ser grande. E não há dúvida, é pela arte, é pela educação. E não vamos nos esquecer. Um pouco antes de acontecer, eu chamo assim, o golpe de 2016, a nossa grande Dilma Rousseff colocou para todos ver aquilo que nós não tínhamos feito ainda. Brasil, pátria educadora. Não à toa, ela foi abaixo. Então, meus amigos, leiam, ponham à disposição os livros para o máximo de pessoas que puderem colocar o pensamento, o sentimento, a empatia, porque está aí a base da nossa reconstrução.
E eu acho que tu traz uma coisa essencial, dentre tantas que tu está colocando, né? Do quanto essa perspectiva do ler, né? Ele nos ajuda a compreender as coisas, né? Então, é refletir. A gente tem precisado muito de reflexão, não é repetição, reflexão. E não importa, às vezes a gente pode pensar diferente, tá tudo bem. A gente só tem que aprender a se respeitar, aprender a enxergar que cada um tem uma vivência, que nós não somos os donos da verdade e que nós podemos sim ter um mundo melhor para todos nós. Mas se a gente ficar, daqui não saio, daqui ninguém me tira, nós não vamos a lugar nenhum. Quando a gente realmente fica cheio de certeza, aí o embrolho começa. É verdade. Né? Mas assim, João, tu também me dissesse que tem um filme sobre que foi feito a partir do Babilônia de Algodão. Um amigo meu, Rogério Farandola, que é cineasta, teve a ideia, a inspiração de fazer um curta-metragem. Me pediu o livro, levei até ele fez, e nós... a ideia dele foi a seguinte: vender o livro junto com o filme, junto com o livro. Cola-se um QR Code no livro, na contracapa, ou a gente envia pelo WhatsApp, dependendo da situação. Agora estou sem QR Code. E quem fez a trilha sonora do filme foi o Clauber Scholes, que é um parceiro musical meu de longa data. Então é assim que eu tenho vendido já desde o ano passado. O Babilônia de Algodão vem muito a calhar por todas as questões tecnológicas que tem vindo a nos ajudar, se a gente usar de uma boa maneira, como tudo no mundo, desde a pandemia, né? A gente envia pelo correio e tal, e toda essa ligação com o mundo digital foi uma grande sacada do Rogério Farandola, porque trouxe um novo fôlego, dá para se dizer, inclusive, para o livro que estava estagnado pela pandemia. E como é que faz para poder, então, adquirir o livro e, consequentemente, o filme? Entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? 51 997 222 016, pelo Facebook, enfim, as redes sociais, joão.coni no Instagram, João Sentiu. E é isso, a partir daí pegamos o endereço da pessoa, a gente envia, conversa, tudo tranquilo, diretamente conosco. Também. Acho que é muito, muito legal. Eu já estou bem curiosa, inclusive, para ver o filme, viu? Estou bem curiosa. E eu vou estar fazendo, né, aí em algum momento, a leitura, né, de algumas coisas que eu já vi aqui, algumas poesias muito boas. Vai ser difícil selecionar, já vou dizer para vocês. Mas vamos lá, né? Então, João, assim, eu quero te agradecer imensamente, né, por tu ter te disponibilizado a estar aqui conversando com a gente, né? Acho que o Farol Literário aqui em Torres nos dá essa possibilidade de conhecer outras pessoas, a gente poder compartilhar saberes, né, e produzir tanta arte e tanta cultura. Então, te agradeço imensamente, né, e eu vou deixar aqui na descrição, então, do vídeo, todos os contatos também que o João dissesse. Tu queres encerrar, de que maneira que tu gostaria assim, de encerrar essa nossa conversa, João? Posso fazer a leitura de um poema, pode ser? Tá Vamos ver algum aqui, mais ou menos curto. Eu gosto dessa. Novos rumos. Quando vou, ando na esperança de quem, indo, já está voltando. Caminho do descanso e da graça. Morfeu induzindo Fênix, noite dentro do dia, dia adentrando a noite. Economizando forças, precipito o pensamento e poupo o sentimento, fraco, de ações exacerbadas, desregulando meu eixo. Brutal luta com a fé para conquistar a fé e trabalhar em nome da fé.
Entre o vale das sombras e o cume ao sol, o que parecia sagrado diluiu meu espírito. Mas por espelhar as dificuldades, cheguei à luz. À distância da mão mora a ilusão, a largura do mundo, o saber profundo. Sair do mundinho e não entrar no mundão é a virtude de lidar e aprender com a solidão. Qual energias opostas, feito espetáculo versus rotina, do caos germinará a vida, chegada fecundada pela partida, e o pó, fim do percurso, para quem se irmanou, para quem viveu só. Olha, profundo, profunda. Poesia muito, muito bacana, né? Fica aí para que cada um possa também fazer a sua reflexão através de tudo que a gente conversou, né? Enfim, e do esperançar, que está sendo também um verbo que a gente tem tentado assim fortemente trabalhar e buscando de fato que a gente encontre um ponto de equilíbrio, que a gente saia dos extremos e que a gente encontre o equilíbrio, porque isso é muito importante para a nossa existência, para a gente e na relação com o mundo, né? Afinal, que a gente vive. Então, João, muito obrigada de coração. Muito obrigada a vocês, né, que estão sempre aqui nos acompanhando, e até um próximo vídeo.